E aí eu prometi a você que voltaria para fazer aquela revisão. Então chegou a hora. Se ligue, porque nós vamos comentar detalhadamente ou fazer a retrospectiva do que foi abordado nesta aula sobre os casos especiais de ligações covalentes. Vamos lá, então? Olha aqui, nós estamos diante da revisão de conteúdo. E aí, casos especiais de ligações covalentes. Existem casos especiais de ligações covalentes em que, observem bem, o par de elétrons que são compartilhados num determinado átomo, ele é proveniente apenas de um dos átomos que já está estável. Vocês viram no caso do enxofre, né? E no caso do oxigênio. Somente, então, ele oferece par de elétrons quando antes ele está estável com ligações covalentes simples. Continuando, se o par de elétrons compartilhado é proveniente apenas de um dos átomos que já é estável, então, antigamente, esse par de elétrons, essa ligação, era chamada ligação dativa. Atualmente, essa ligação nós chamamos de ligação coordenada, mas o princípio é o mesmo, tá legal? Diante das ligações coordenadas que nós aprendemos, né, da ligação dativa, sabemos que a maioria dos átomos constitui os compostos depois que atinge o seu octeto, fica com 8 elétrons na última camada. Tem casos raros onde pode haver a expansão do octeto ou a contração do octeto. Com relação à expansão do octeto, sabemos que a regra do octeto é uma ferramenta útil para a determinação teórica das fórmulas dos compostos mais comuns que são formados pelos elementos representativos. Aqueles que terminam geralmente a distribuição em S ou P, né? Que fazem grupo A da tabela periódica. No entanto, a teoria do octeto não nos ajuda a encontrar a fórmula de todos os compostos. Por quê? Porque existem exceções a essa regra. Sendo assim, a expansão, quando o número de elétrons na última camada ultrapassa 8 elétrons, isso ocorre exclusivamente com os elementos químicos que estão localizados lá no terceiro período da tabela periódica, como exemplo, o enxofre, né? Terceiro período, quer dizer, na terceira camada, né, dos elementos químicos. E a contração, pode haver a diminuição, sim, desde que ocorra nos elementos do segundo período em diante, principalmente nas moléculas que têm elemento químico berílio e boro, além de alguns óxidos de nitrogênio. Porém, quando a gente fala segundo período da tabela periódica, quer dizer, nas segundas camadas de valência, ou nas terceiras, quando ocorre a expansão. Para isso, eles ficam estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Quando acontece a expansão, ocorre com mais de 8 elétrons na camada de valência, não é isso? Sendo assim, ó, compostos do tipo AlX3, que X é o halogênio, são exemplos de contração do octeto em que os elementos do terceiro período da tabela periódica existem, como exemplo aqui, o alumínio, né? Onde eu mostrei para vocês que o alumínio tem 3 elétrons na última camada, ele compartilha covalentemente com 3 átomos de cloro ou de flúor, digamos assim, ele fica não com 8 elétrons, mas ele fica com 6 elétrons na sua última camada, portanto, havendo uma contração do octeto.
Ciente de que esta revisão ajudou a você tirar algumas dúvidas, então vai lá, realize sua atividade de sala e já eu voltarei para os devidos comentários, ok? Boa sorte, fique ligado, porque já voltarei. Sendo assim, já realizou sua atividade de sala? Maravilha. E aí? Acertou todas as questões da atividade? Se você acertou, parabéns, hein, meu caro aluno? Muito parabéns para você. Se você ficou na dúvida, não acertou, não se preocupe, porque agora nós vamos fazer um comentário de cada questão para esclarecer, tá bom? Detalhadamente, desde o enunciado, a resolução e qual a alternativa correta você deveria ter acertado, tá bom? Vamos lá então agora, no Tirando Dúvidas, não é isso? Porque na primeira questão diz o seguinte: o elemento químico enxofre, ele está localizado na família 6A, ou seja, lá no grupo 16, né? Que é exatamente a família dos calcogênios. Ele está no terceiro período da tabela periódica. É um elemento químico formador de diversas substâncias, como o ácido sulfúrico, H2SO4, o dióxido de enxofre, SO2, e o trióxido de enxofre, SO3, né? Inclusive, nós abordamos, né, durante a explicação da aula. Pergunta que se faz: qual é a quantidade de ligações covalentes ativas que esse elemento químico é capaz de realizar, ou seja, que ele oferece? Então, vocês viram o enxofre, qual é o número atômico do enxofre? 16, né? Fazendo a distribuição eletrônica, você vai ver. Ele tem 6 na última camada, precisa somente de 2 elétrons. Ótimo, com ligação covalente. Quantos elétrons sobram? As ligações covalentes ativa ou coordenada são feitas em pares de elétrons que são compartilhados, não é isso mesmo? Então, voltando para a pergunta, qual é a quantidade de ligações covalentes ativas que esse elemento realiza? Será que é, letra A, 6 ligações covalentes ativas? 6 ligações covalentes ativas representa 12 elétrons, né? Porque cada ligação é um par de elétrons. B, 4 ligações ativas. C, 2 ligações ativas. D, 3 ligações ativas. É uma ligação ativa. E aí? Tá bom? Se você assinalou a letra C, voltando para aqui, parabéns. Porque, como cada ligação dativa utiliza 2 elétrons não ligantes, são emprestados do átomo, e ele, desde que esteja instável, pode fazer 2 ligações dativas. Olha só, que legal. Por quê? Ele, primeiro, tendo 6 elétrons na última camada, ele faz 2 ligações covalentes comuns com o oxigênio. Então, ele pode, aqui, ó, pouco importa. O importante é que com outros 2 oxigênios, sobrou 2 pares de elétrons. Ele tinha 6 elétrons na última camada, com 2 no primeiro oxigênio, fez 8. Agora quer dizer que ele ficou estável. Se ele ficou estável, ele pode oferecer os outros 2 pares de elétrons para outro oxigênio. Então, você pode formar, ok, lá o SO3, o SO4, enfim. Desde que não pode ser mais de 2 ligações, porque ele com 6 elétrons na última camada, se estabilizando com 2 ligações comuns, sobra 2 ligações coordenadas da ativa, que são 4 pares de elétrons. Ou 4 elétrons através de 2 pares de elétrons. Beleza? Esperando ter esclarecido a sua dúvida, vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, o enunciado diz o seguinte:
Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo? Tem número atômico 15 e do flúor, número atômico 9, considerando o número de elétrons na camada de valência desse átomo. Então, veja só, qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomo de fósforo e por átomo de flúor, levando em consideração o número de elétrons da camada de valência. Será que é a letra F? A vai ficar o composto PF, a letra B, PFP, letra C, e FPF, ou letra D, enfim. Qual seria, então, a resposta correta garantida para esse composto? Olha aqui, a letra D, né? Por quê? O fósforo, se tem 15 elétrons na última camada, se tem 15 o número atômico, 2, 8 e 5. Então, 5 elétrons na última camada. Quantos elétrons ele precisa para 8? Precisa de 3. O flúor, número atômico 9, 7 elétrons na camada. Então, ele compartilha 3 elétrons do fósforo, 3 compartilhando com o elétron do flúor, né? Aí fica exatamente desta maneira que vocês estão vendo aqui. Se o número atômico do fósforo é 15, sendo que seus elétrons estão distribuídos em 3 camadas eletrônicas da seguinte forma: 2, 8 e 5, visto que ele possui 5 elétrons na última camada, precisa ganhar 3 elétrons para ficar estável, de acordo com a regra do octeto. Já cada átomo de flúor possui 9 elétrons distribuídos, com 7 na última camada. Cada flúor só pode receber ou compartilhar um elétron. Assim, serão necessários 3 átomos de flúor para estabilizar um átomo de fósforo. Lembrando, o que aconteceram aqui foram compartilhamentos de elétrons. Com relação ao flúor, ele se estabilizou, porque compartilhou um elétron. E o fósforo? Ele tinha 5 elétrons, ok? Na última camada. 5 elétrons na última camada. E ele, ao compartilhar, 6, 7 e 8, ele se estabilizou. Logo, o fósforo seria, no caso aí, o elemento central da fórmula. Por isso, PF3. E não FP3 ou outras hipóteses de resposta que estariam sendo apresentadas. Tranquilo? Aí se liga no Enem, porque o enunciado desta terceira questão, ele é muito interessante, né? Que diz o seguinte: a descoberta do elemento boro, que tem número atômico 5, é atribuído a diversos cientistas, né? O David, o Gay-Lussac, o Terna, que em 1808, na Inglaterra e na França, eles estudaram sobre a estrutura dos compostos. Somente com base no seu número atômico, no caso do boro, muitas informações sobre suas propriedades podem ser inferidas. E abaixo estão enunciadas algumas dessas propriedades, mas somente uma é correta. Nós vimos lá na teoria, então olha aí, o boro, né? Então, com o número atômico 5 que ele apresenta, vamos associar as teorias que esses cientistas realmente eles chegaram a publicar. Letra A, seu estado de oxidação mais comum é 2. Letra B, a estrutura de Lewis de sua molécula diatômica é BB. Quer dizer, um átomo de boro com outro átomo de boro. Olha, se o boro tem número atômico 5, é porque seria 2 na primeira camada e L na última camada, né? Então, fora de cogitação, essa letra B e nem a letra A. Deve formar moléculas em que o átomo de boro não obedece à regra do octeto? Então, fique ligado, né? Porque nós vimos os casos especiais
de ligações covalentes. Letra D, não forma compostos covalentes. Claro que forma compostos covalentes. Letra E, é o elemento do terceiro período da tabela periódica. Aí eu pergunto para você, qual a resposta correta aí, meu caro aluno, que você escolheu? Será que foi a letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? Foi a letra D? Ou foi a letra E? Vamos lá, então? Porque se você marcou a letra C, exatamente, porque nós vimos que existem algumas exceções onde nem todos os átomos, nem os elementos químicos que existem na tabela periódica, eles respeitam a regra do octeto. Por isso, nessa aula, nós tivemos os casos especiais daqueles que ocorre expansão na sua última camada, na litosfera, e existe aqueles que têm contração, diminuição, ok? Portanto, deve formar moléculas em que o átomo de boro não obedece à regra do octeto. E o comentário? Letra A está errado. O átomo de estado de oxidação mais comum do boro é 3. Letra B está errado, porque a estrutura de íons para a molécula diatômica do boro é B, fazendo 3 ligações covalentes comuns com outro boro. A letra C é correta, porque o boro atinge a estabilidade não com 8 elétrons, mas com 6 elétrons na última camada. Ele já tem 3, com mais 3, 6 na camada de valência. Quer dizer, é um exemplo de que houve uma contração do octeto. Letra D, é errado? Sim. O boro forma compostos covalentes. O boro forma ligações por emparelhamentos, né? E letra E é errado porque o boro é o elemento químico do segundo período da tabela periódica e não do terceiro período da tabela periódica. Então, parabéns para vocês que nessa terceira questão selecionaram ou escolheram, olha lá, a letra C, tá bom? Olha só, meus caros alunos, vocês viram o quanto importante eu falava quando você aprendeu a fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos a partir do número atômico de cada elemento, né? E aí, na última camada de cada elemento químico, você já sabe, para formar as ligações, constituindo a forma de um determinado composto químico que representa as substâncias, veja só os tipos de ligações que podem acontecer, não é? Nós vimos o caso do H2SO4, que tanto você pode fazer ligações covalentes simples, um elétron para outro elétron, como também as coordenadas onde oferecia um par de elétrons. Agora, o par de elétrons só pode ser oferecido pelo determinado átomo quando ele atingir a sua estabilidade. Ele vai fazer ligações covalentes comuns com outros átomos. Sobrou par de elétrons, como no caso do enxofre, que sobra 2 pares de elétrons. Aí sim, você vai ver que ele pode fazer 2 ligações coordenadas. Se fosse o nitrogênio, o número atômico é 7, 2 na camada K, olha aí, ok? E você tem aqui, ó, 3 e 5 na camada de valência, dá 7. Ele precisa de 3 elétrons para atingir o octeto. Então, ele faz 3 ligações simples, atinge o octeto, e ainda sobra um par de elétrons que não estão compartilhados. Então, ele pode compartilhar, sim, oferecendo este par de elétrons na condição de ligação coordenada ou dativa. Valeu aí a explicação? Esperando ter esclarecido sobre os casos especiais de ligações covalentes
Aproveito aqui para agradecer a participação dos professores presenciais. Olha lá, e lá na escola Ruth Rocha, né? Lá do distrito de Rio Branco, da CRED Buritis. Então eu quero prestar meus agradecimentos e parabenizar pela participação da professora, que estimule esses alunos para que eles passem a se ligar em química, porque é uma ciência muito importante quando se trata dos conhecimentos da natureza, enfim. Valeu? Muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima aula.